Aleluia! Vamos dar início a mais uma live. Hoje com o tema Como conseguir e manter um bom emprego. Creio que vai ser uma grande bênção. Estou gravando pelo vou transmitir pelo Instagram, gravar para publicar depois no YouTube. Mas vai entrando aí o pessoal, vai compartilhando com os seus contatos que estiverem online, vai chamando o povo para participar da live. Creio que vai ser uma grande bênção. Hoje nós vamos falar sobre conseguir e manter um bom emprego. E vou dar algumas dicas aqui baseado no que eu tenho ensinado os irmãos nesses 2 anos e meio quase à frente da Força Tarefa Empregos, da ação que nós temos feito na igreja para ajudar os irmãos a conseguirem emprego. Creio que vai ser uma grande bênção. E assim como Deus tem feito nesse tempo, vai continuar fazendo. E tenho muito testemunho para contar, muitas dicas, creio que vai ser poderoso. Já vou marcar aqui o meu contato, porque tem e-book também da live de hoje, e quem quiser receber é só mandar para mim uma mensagem pelo WhatsApp. Então deixa eu salvar aqui já o meu contato. Prontinho. Fixar aqui. Aleluia. Vamos entrando, irmãos. Vai chamando o povo aí, vai compartilhando com seus contatos que estiverem online. Vai chamando as pessoas para participarem da live. Creio que vai ser uma grande bênção. O alvo aqui hoje é ajudar os que estão precisando de emprego a se atentarem para as dicas que eu vou dar, para que consigam, mas para aqueles que estão trabalhando, eu quero dar dicas para que você não perca o seu emprego e que você ainda permaneça crescendo dentro dele, né? Então eu creio que vai ser uma grande bênção, que o Senhor vai nos instruir nessa tarde, nessa live, e eu creio que vai abençoar muito a vida dos irmãos. Eu vou começar já a entrar no conteúdo, então ao longo da live eu vou reforçando. Para tudo que eu vou compartilhar aqui, eu preparei um e-book que já está pronto, então se você quiser receber, meu WhatsApp está fixo aí o comentário, você vai me mandar uma mensagem solicitando e eu vou te encaminhar o e-book dessa live junto com os das demais lives que eu já fiz também. O alvo é instruir os irmãos, compartilhar conhecimento, ampliar o nosso contato para juntos a gente conseguir realmente ter resultado indiferente do contexto, né, e que realmente todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Então vamos lá, o tema de hoje, como conseguir e manter um bom emprego. Então vamos lá, porque eu tenho muitas dicas para dar, eu tenho que correr para dar tempo de falar tudo nesse prazo de 1 hora, né, que o Instagram me dá. Então deixa eu abrir aqui meu arquivo. Como conseguir e manter um bom emprego. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar para você, eu separei por tópicos, e o primeiro tópico que eu quero aqui marcar realmente na sua mente, para que você se lembre disso sempre, é que existem obstáculos para conseguir emprego, mas alguns literalmente não precisam existir, e às vezes é a gente que vai lá e coloca eles. Então você sabe, né? Eu vou dar um breve demonstrativo aqui do que tem acontecido. Nós estamos fazendo uma ação na igreja, já passamos de 2 anos, comecei na verdade em janeiro de 2018, chamada Força Tarefa Empregos. Nessa ação eu comecei a reunir os desempregados que são membros da igreja em grupos no WhatsApp, aonde eu tenho dado dicas, reunido quase que todo mês com esses desempregados e capacitando-os realmente para que consigam emprego, e não só consigam, mas permaneçam com os empregos. E o que tem acontecido é que Deus tem feito realmente no nosso meio, porque quando nós começamos em janeiro de 2018, tínhamos 3.200 desempregados, membros da igreja, e que em dezembro do ano passado, 2019, ou seja, em 2 anos, nós já tínhamos conseguido empregar 2.900 irmãos. De lá para cá, em 2020, a coisa está bem conturbada aí por causa dessa crise, tudo isso que tem acontecido, porém a gente já passou da casa dos 3.000 irmãos que conseguiram emprego, e aí outros vão chegando, uns que conseguiram e depois perderam. Então hoje nós ainda temos 900 irmãos desempregados.
Porém, se você avaliar isso pelo tamanho da igreja, você vai ver que antes, quando tínhamos 3.200, nós estávamos na média nacional aí, em termos de porcentagem, né? Entre os que podem trabalhar, a gente estava aí na casa de 12% de taxa de desemprego. E agora, depois de ter conseguido emprego para mais de 3 mil irmãos já, hoje a gente está na casa dos 3% de taxa de desemprego, o que é melhor do que os Estados Unidos, pra você ter noção. Isso mostra o poder da unidade. E agora uma coisa que eu senti encargo no meu coração é de realmente capacitar, passar conhecimento pelo lado do empresário, olhando da ótica de empresário, igual eu sou, e de quem está em contato com esses empresários, como eu estou cuidando dos empreendedores radicais desde 2012. Então, são 8 anos acompanhando empresários e 14 como empresário, sendo empresário. Então, eu tenho o que te falar, eu gostaria muito que com paciência e com concentração aí e com o coração aberto você recebesse. Então a primeira coisa, eu vou começar por dicas práticas e vou terminar com a parte espiritual. Então eu começo pelo natural, termino no espiritual. Então primeiro são os obstáculos que não precisam existir. Você sabe, tem um ditado, ou um dito popular, ou uma forma de olhar as coisas que é bem assertivo, que diz que a primeira impressão é a que fica. E você sabe que isso é bastante verdadeiro, porque realmente um primeiro contato positivo pode sim abrir portas, né? Pode sim já abrir realmente o coração daquela pessoa com quem a gente vai conversar, e o inverso também é verdadeiro. Se esse primeiro contato for negativo e a pessoa com quem nós vamos conversar não tiver uma boa primeira impressão a nosso respeito, pode ser que a gente já comece perdendo e tenha que depois reconquistar esse território perdido. E a primeira coisa que eu quero te falar é isso, porque uma vez que você está procurando emprego e você vai mandar o seu currículo, a primeira coisa, tem que ter foto nele. É muito importante que tenha foto. Mas não qualquer foto, porque uma coisa que eu fico chocado é o quanto que os irmãos são desconectados, assim, talvez até da realidade. Porque manda o currículo assim com as fotos que eu falo, Jesus poderoso. Será que realmente ele está querendo arrumar emprego com a foto dessa? Né, no e-book que eu vou enviar para você que me mandar uma mensagem no meu WhatsApp aí, você vai ver aqui os exemplos que eu dou. Eu vou mostrar para vocês aqui, dá para você ver a tela do computador, mas olha aqui o exemplo mais ou menos. Você tem um exemplo de uma foto profissional, top, e do outro parece um maloqueiro, né? E assim, irmãos, acredite, nós temos muita gente que manda currículo desse jeito, nesse perfil, né? Uma foto do cara sem camisa, com boné atravessado, com cara de bandido. Então, assim, uma vez que você quer procurar emprego, você tem que entender, você está entrando no mundo profissional. Então a sua imagem tem que ser profissional. Você não pode se desconectar disso e andar, né, de uma forma como se a pessoa que fosse te contratar fosse sua amiga e não importasse para esse tipo de coisa. Então a primeira preocupação que você tem que ter é essa, porque a primeira impressão é a que fica. Outra coisa que é importante é você atentar para isso, de que a aparência ela fala muito a seu respeito. Né? Se você é alguém desleixado com a sua própria aparência, dificilmente você vai ser organizado com as coisas dos outros. Então, se você não cuida de você, você vai cuidar do que é dos outros. Então, por isso que a aparência, você tem que se preocupar com ela, porque num primeiro momento, como eu estou falando que a primeira impressão é a que fica, você não pode criar um obstáculo que não precisaria existir, tendo uma aparência que vai gerar dúvida na pessoa que vai te contratar, se realmente você é alguém de confiança, é alguém organizado, é alguém profissional. Então, atenta para isso, porque a sua aparência pode tanto transmitir profissionalismo quanto amadorismo, pode transmitir seriedade, como algum tipo de irresponsabilidade. E de todas as formas, se você não atentar para isso, você vai ter problemas que não precisava ter. São obstáculos que não precisam existir, mas que às vezes é os irmãos que acabam criando. E eu quero te dar essas dicas para que você não caia nesse erro. Um outro obstáculo que não precisa existir e que é uma via de mão dupla, porque dentro disso que eu vou te falar, você tem tanto a possibilidade de se tornar um problema, quanto também disso se tornar a solução. Então presta bastante atenção aqui. Uma vez que você tem as redes sociais, você precisa então determinar para qual utilidade você vai tê-las. Então você não pode usar suas redes sociais, você que está precisando de emprego, você que quer passar uma imagem de alguém profissional, você tem que lembrar disso. Porque hoje as empresas, elas consultam, elas pesquisam antes de te contratar,
ela pega o seu currículo e já vai também mais uma dica aqui, coloque os seus perfis das redes sociais já no seu currículo, né? É importante para quem vai te contratar já saber como pesquisar, porque pode ser que desiste de você só por não ter te achado no Instagram, no Facebook. Então você vai colocar ali quais são suas redes sociais e quando essa pessoa que vai te contratar entrar lá, ela tem que ter uma ótima primeira impressão a seu respeito. Né? Eu lembro de um caso que eu fui dar um exemplo para um irmão que eu estava conversando sobre isso e fui abrir as redes sociais de um currículo que estava na minha mão, né? de um rapaz que tinha me entregue o currículo. E quando eu abri foi impressionante o tanto que casou com isso que eu estou falando. Por quê? Porque era só foto embalada, era só foto com bebida, era só foto de madrugada, era só com conversa que não tem nada a ver. E aí, por fim, o que você acha que isso gera? Gera uma insegurança em quem vai contratar. Peraí, você acha que eu vou contratar um cara que ele vive na noite? Que ele vive aí gastando a vida dissolutamente como filho pródigo? Qual que é a chance de eu ter problema com esse cara? É enorme. Dele sair e no outro dia não conseguir vir trabalhar. Né? Então, numa disputa com outra pessoa que não tem esse tipo de vida, você já perdeu. Então você tem que saber usar suas redes sociais de forma que ela vai depor a seu favor e não contra você. E hoje, mais uma vez, é importante reforçar. Todo mundo consulta. Os departamentos de RH das grandes empresas não vão contratar absolutamente ninguém sem antes consultar as redes sociais. E algumas, na verdade, hoje estão contratando direto por lá. Né? Então hoje, principalmente o Facebook e o LinkedIn, eles dão essa opção de você anunciar a vaga de emprego lá e fazer já a seleção tudo por lá. Então é importante você alinhar suas redes sociais para que elas transmitam a imagem que você quer passar. Uma imagem de alguém profissional, responsável, de alguém trabalhador, de alguém compromissado, de alguém que tem um estilo de vida saudável, né, equilibrado, de que não vai trazer problema para a empresa que o contratar, pelo contrário, porque faz parte da solução. Então vamos avançar. Então esses são, só finalizando esse primeiro bloco, né? Esses são obstáculos que não precisam existir, mas que você pode criá-los. Então, por favor, atenta para isso, né? A sua aparência, o seu currículo, a foto que você manda, suas redes sociais, tudo isso vai depor contra ou a seu favor. Quem vai determinar isso é você. O segundo tópico que eu quero falar, é importante eu frisar, porque eu coloquei um nome curioso, porque é falar de passado, presente e futuro. Então presta atenção aqui, você que está aí conectado conosco. Passado, presente e futuro. Primeira coisa, por quê? Porque uma coisa que você tem que entender, olhando pela ótica da empresa, o que interessa para uma empresa. Porque às vezes o que interessa para você e você acha extremamente relevante a seu respeito, para uma empresa não tem valor nenhum, ela não está procurando aquilo. Então você está tentando vender algo, talvez, que ela não quer comprar. Então não adianta você entrar por esse caminho de querer enfiar a goela abaixo da empresa alguém que não está dentro do perfil que ela está procurando. Então o que a maioria das empresas estão procurando quando elas avaliam um candidato para uma vaga? Então eu quero começar aqui falando do currículo. Primeira coisa, qual que é o conhecimento específico que você tem na área que você vai atuar dentro dessa empresa se ela te contratar? Por isso que é muito importante, já pula para a segunda coisa, você ter uma quantidade muito grande de cursos, de treinamento, de capacitação, para que amplie a possibilidade de áreas onde você pode atuar. Agora presta atenção aqui no que eu vou te falar. Não quer dizer que você vai trabalhar especificamente com aquilo, mas é importante você ter o conhecimento até para você transitar com todas as áreas dentro de uma empresa, tendo pelo menos uma noção básica a respeito de cada área. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você quer arrumar um emprego de secretária. Para que você vai fazer um curso de marketing? Para que você vai fazer um curso de vendas? Para que você vai fazer um curso de administração, de logística? Por quê? Porque talvez você vai ser contratado por uma empresa como secretária, né, e vai ganhar muito bem, vai administrar várias coisas ali dentro da empresa e vai transitar por todos os departamentos, e é importante você entender um pouco de cada um, até para você não estar perdido. E quando uma empresa vai te contratar e vê que você tem uma gama muito grande de cursos e de capacitação e de áreas que você domina pelo menos um pouco, isso vai mostrar para ela que ela vai gastar menos tempo te ensinando, menos tempo te treinando, menos investimento em você em termos de treinamento. Por isso que é importantíssimo você atentar para isso e trazer realmente o máximo de capacitação possível no seu currículo. E a terceira coisa, falando a respeito de currículo, é que ele transmita uma mensagem.
né? É importante você entender isso. Quando eu pego o currículo de uma pessoa na mão, eu estou querendo que o currículo fale comigo, sem que eu precise ler o que está escrito lá. Como assim? Né? Não tô doido não, presta atenção. É porque se eu pego uma folha na mão, se eu pego dois currículos na mão, eu consigo de cara, só de olhar de um para o outro, falar qual que é o nível de profissionalismo de cada um, qual que é o tipo de cargo que está procurando e qual que é a média de ganho. Por quê? Porque, vamos lá, irmãos, eu estou aqui também para abrir o coração com vocês em alguns aspectos. Você sabe o que acontece comigo? Eu estou ajudando os desempregados, eu mando muitas vagas de emprego no grupo que nós criamos, no total são 13 grupos no WhatsApp, cheio de gente que está procurando emprego. E aí quando eu mando essas vagas, no meio delas às vezes tem as minhas também, que como empresário eu estou contratando. E aí eu vou receber os currículos lá do mesmo jeito que as outras empresas que eu estou divulgando as vagas recebem. E eu preciso falar isso para você. É assustador, infelizmente, na maioria dos casos, chega da angústia. Por quê? Porque tem gente que tem a capacidade de pegar o currículo, colocar em cima de uma mesa, de um forro florido de toalha de mesa, e tirar foto do currículo e mandar a foto do currículo sem resolução nenhuma, né? Aquele tem mais esquisito. E aí quando você olha uma situação dessa, dá preguiça. Eu tenho que falar isso para você como empresário. O empresário não quer nem avaliar um currículo desse. Ele não quer nem ler o que está escrito ali. Por quê? Porque a apresentação foi o mínimo profissional possível, né? Na verdade, não foi nada profissional. Então, o inverso acontece quando você faz algo padrão, quando você faz algo bonito de se ver, algo organizado, algo legível, algo que está bem explicado, que eu não vou ter que ficar decifrando. Então tudo isso daí são dicas a respeito do seu currículo, que é um cartão de visita seu, que tem que te vender. É importante você olhar o currículo com essa forma de enxergar, né? Que ele vai entregar você para aquela empresa, sem que a empresa te conheça, ela tem que criar uma impressão extremamente positiva a seu respeito. Agora, se eu pego um currículo que primeiro não tem foto, eu já nem avalio. Currículo que não tem foto, eu já nem olho. Ah, mas por quê? Você só contrata gente bonita? Não. Quem trabalha comigo sabe que eu não tenho muito esses critérios, não, porque talvez nem trabalharia comigo. Eu tô pegando o pé, brincadeira. Mas não é questão de beleza, é questão de aparência, são coisas distintas. A beleza fala de traços, de características, essas coisas, não é disso que eu estou falando. Mas a aparência fala do zelo, fala da sua preocupação em aparentar algo, né, em transmitir uma mensagem. Então é importante você atentar para isso. Então se eu pego um currículo sem foto, eu já nem avalio. Se eu pego com foto, eu vou avaliar. E aí o restante das coisas tem que vender a pessoa para mim. Eu tenho que comprar a ideia de que vai valer a pena eu, no mínimo, chamar para entrevistar, para conversar, para tirar as dúvidas que talvez eu fiquei com o currículo. Mas o melhor currículo que existe é aquele que não deixa dúvidas. É aquele que quando eu ligar eu já sei que esse daqui é a pessoa que eu estou procurando. Não resta dúvida que ele é a melhor opção. Então isso daqui são itens que você deve lembrar que são o que as empresas observam. Outra coisa que as empresas observam demais é uma palavrinha mágica chamada constância. Você sabe que isso é artigo de luxo hoje em dia, extremamente raro. As pessoas serem constantes. Porque o que mais se vê quando você pega currículo é literalmente um monte de macaco pulando de galho em galho. E aí quando você pega uma pessoa que nos últimos 2 anos trabalhou em 6 empresas diferentes, eu não contrato. Tem que falar com muito amor e carinho. Por que eu não contrato? Porque a minha empresa vai ser só mais uma por quem ele vai pular, né? Vai ser só mais um lugar que ele vai transitar. Agora, é muito raro hoje em dia, né, infelizmente, você achar pessoas que estão há 15 anos, 10 anos, 20 anos numa mesma empresa. Por que é raro? Não porque as empresas não querem dar esse tipo de oportunidade. É importante você entender, pelo lado da empresa, o ideal para ela é que todos os funcionários aposentassem dentro da empresa. Por quê? Porque rotatividade de funcionário é uma canseira. Tem que arrumar outra pessoa, tem que ensinar ela, correr o risco de dar certo ou não. Então, quando eu pego uma pessoa que já está na minha equipe, o ideal é que ela permaneça. Agora, o inverso é terrível. Quando eu pego uma pessoa que ela está ali e qualquer proposta diferente já leva ela, ou qualquer coisa que eu falar, ela já está disposta a pedir demissão. E aí, então, você pega uma pessoa que é inconstante, uma pessoa que não sabe nem para onde está indo. E aí ela está na sua empresa ali em transição,
você vai perder muito com isso, porque o investimento é caríssimo para contratar, treinar e manter um funcionário, e você precisa tentar para isso, que uma empresa não vai ficar gastando dinheiro para dar chance para os outros. A empresa tem que ser assertiva, ela tem que dar o tiro certo, porque ela não tem tempo e nem recurso para ficar gastando. Então, dos pontos que eu anotei aqui sobre constância, primeira coisa, o que a empresa vai avaliar? Qual que é o tempo de serviço que você ficou nas empresas que você atuou, quanto tempo você ficou em cada empresa, se você perseverou nos tempos de crise. Você sabe, historicamente falando, alguns momentos da história ficaram marcados. Então a gente tem aí, né, mundialmente, 2008, 2009, um período de crise muito grande mundial, a crise do subprime americano, né, as seguradoras quebrando, os bancos, aquela coisa toda, a bolha imobiliária. Aí a gente tem 2012, 2013, 2014 no Brasil como sendo o ápice aí dos problemas que foram criados pelos governos anteriores e que a coisa começou a dar uma piorada muito grande nessa época, e a gente tem agora coronavírus e tudo mais. Então fica fácil de pegar um currículo e olhar se nessas épocas de crise o que aconteceu com a pessoa, se ela saiu da empresa que ela estava ou ela continuou. Se ela saiu, eu vou perguntar por que você não continuou nessa empresa. Não, porque me mandaram embora. Aí eu não posso falar nada. Agora, se não, porque eu pedi para sair. Então, o que isso mostra? Que você não persevera. Que na hora que vem a dificuldade para a empresa que você está trabalhando, você não é um com a empresa, você não está disposto a ajudar a empresa a sair do problema. E você só está ali para se beneficiar. Se por um acaso não estiver te ajudando, você já casca fora. Né? Então isso daí não pode ser uma postura de alguém que quer crescer profissionalmente. E a terceira coisa que a empresa avalia é qual que é a sua disposição de crescer e não de ficar fazendo leilão. Você sabe, existe 2 caminhos para você crescer profissionalmente. Um deles é você começar por baixo numa empresa e ir crescendo dentro dela, e o outro é você viver à disposição como um produto na prateleira no mercado que está o tempo todo buscando uma oportunidade melhor. Você pode encontrar, você pode receber propostas para te pagar mais do que talvez você está ganhando hoje na empresa que você está. Porém, isso tem pouco tempo de validade, porque em algum momento próximo, logo as empresas vão parar de te dar oportunidade. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ser a próxima a ser abandonada assim que outra vier te fazer uma proposta melhor. Então você precisa lembrar disso. Hoje é imprescindível para as empresas investirem em pessoas constantes, que não ficam pulando de galho em galho, nem ficam se leiloando e nem são melindrosos que qualquer coisa que fala já quer pedir demissão e tá abusando de mim, tá me humilhando e eu não aguento isso. Ok, então você não sabe conversar, você não sabe resolver as coisas, tudo para você pedir demissão. Vai ter uma hora que você não vai ter da onde pedir demissão, porque ninguém vai te dar oportunidade mais. Então vale a pena você atentar para isso. E qual que é a terceira coisa que também a empresa avalia? Que particularmente para mim é um diferencial muito grande. É quais que são os objetivos dessa pessoa. Você sabe, a pessoa, quando você vai entrevistar ela não consegue esconder se o que ela quer é crescer ou passar tempo naquela empresa. Se o que ela quer é só suprir necessidades, porque ela está desesperada precisando de dinheiro e está topando qualquer coisa, ou se ela quer realmente uma oportunidade para depois ela dar o melhor e ela crescer junto com a empresa. Então são itens que toda empresa vai olhar qual que é o objetivo. Eu particularmente, eu prefiro muito contratar as pessoas que necessitam de ganhar dinheiro e valorizam a oportunidade que recebem e vão querer investir nessa oportunidade para crescer junto comigo. Por quê? Porque se eu pego uma pessoa que não tem alvo nenhum, não tem necessidade nenhuma, ela está só passando tempo, vamos dar um exemplo aí de um jovem que os pais bancam tudo e o dinheiro dele é só para ele poder sair à noite. Esse cara, ele não está muito preocupado. Por quê? Porque qualquer coisa o pai está sustentando. Agora, quando você pega um pai de família, o nível de comprometimento com dele, teoricamente, é superior ao desse jovenzinho, por causa da necessidade que ele tem. Então, os objetivos comuns dessa pessoa vai determinar muito se a empresa vai decidir ou não dar uma oportunidade para ela. Então, numa entrevista de emprego, pelo amor de Deus, atenta para isso, não passe uma impressão para a empresa de que você é alguém que vai trabalhar por esporte, né, que não precisa, e que pelo contrário, né, que também não tem alvo nenhum, qualquer coisa que ganhar tá bom, né, principalmente se vai trabalhar com vendas. Todos os meus negócios até hoje são envolvidos com vendas. E você sabe que tem gente que quer trabalhar com vendas, mas que não quer ganhar dinheiro?
Ele quer ser vendedor, mas ele quer ganhar só o salário mínimo ali, só o básico, para ele já tá bom. Então qual que é a meta para não ser mandado embora? Ah, tem que vender pelo menos tanto por mês, aí ele fica trabalhando só para bater aquela meta, para não perder o emprego. Mas isso daí, para a empresa, é nocivo, vai levar a empresa a quebrar. Porque a empresa que tem um departamento de vendas, ela precisa ter gente com faca no dente, gente que precisa e quer ganhar muito dinheiro, que vai cair para dentro, que vai trabalhar, que vai realmente superar as metas, porque ganha proporcional, e quanto mais vender, mais vai ganhar. Agora, se você quer ser vendedor e não tem objetivo de ganhar muito, de crescer, de conquistar as coisas, dificilmente você vai ter muito resultado. Então é imprescindível que a empresa que vai te contratar perceba em você alguém que tem objetivo, que tem garra, que vai realmente para cima, que vai trazer o resultado, porque você precisa dele, você valoriza a oportunidade que a empresa está te dando, você trabalha ali porque realmente você precisa, não é por esporte, e você honra, você valoriza, você empenha, porque você quer crescer junto com a empresa. Quando qualquer empresa consegue perceber isso num candidato a uma vaga, ele com certeza ele já saiu na frente dos demais que não tiveram esses requisitos cumpridos. Vamos avançar. O próximo tópico aqui, ele é meio controverso, porque aí é de uma preferência pessoal minha e de uma forma que eu tenho de avaliar as coisas. Mas é importantíssimo que o seu bom senso fale aí dentro de você agora. Então presta atenção. Você sabe que existe muito esse negócio de que você tem que saber separar vida pessoal e profissional. E espiritual, né? Separar a vida da igreja, família e trabalho. Tem empresas que vendem até como que eu posso dizer assim, o conceito de que você tem que ter cabides. Então você, quando vem para trabalhar, você pendura os seus problemas familiares num cabide e deixa lá na sua casa. Aí aqui, quando você vai embora do trabalho, você pendura aqui os problemas do trabalho e vai embora para casa. Eu quero falar basicamente assim, eu não acredito nisso. Não acredito que é possível a pessoa separar as coisas nesse nível. Porque uma coisa com certeza vai influenciar a outra. Se você está com um monte de problema do trabalho, como que você chega em casa como se nada tivesse acontecido? Então é importante você misturar sim as coisas e fazer com que elas conversem entre si, com que elas cooperem umas com as outras. Porque vamos supor que você é casado. É importante a sua esposa estar por dentro das pressões que você está passando no trabalho, para que ela coopere com você na hora que você está em casa, para você renovar as forças, para você receber uma palavra de ânimo, né, para ela orar com você, para ela te guardar em oração na hora que você sai de casa, e não para que ela, não sabendo do que está acontecendo, ela gere ainda mais pressão do que você está vivendo. Então aqui não separe vida pessoal. Aí a primeira dica dentro desse tema é: controle a sua agenda pessoal. Por quê? Porque você precisa ter sabedoria para gerir a sua agenda e conciliar as suas atividades pessoais, profissionais e espirituais. Por quê? Porque presta atenção aqui. Eu sou pastor, estou falando, eu creio que para irmãos aqui que estão me assistindo, e vou divulgar esse vídeo, eu quero que todos os desempregados da igreja vejam. Agora presta atenção, preciso falar isso, você não vai escandalizar comigo, mas eu sou empresário, eu sou pastor, mas eu tenho um negócio. Aí eu contrato o irmão, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma oportunidade profissional para ele, e eu espero que ele trabalhe, dê o melhor, tenha resultado, porque senão minha empresa quebra. Aí esse irmão, ele tem que ter sabedoria ao trabalhar para mim, ou para qualquer outro empresário da igreja que vai contratá-lo, ou pior ainda, para um empresário que não for crente, ele tem que ter muita sabedoria para gerenciar a agenda dele, porque ele virar e falar que não vai trabalhar final de semana porque tem encontro, na minha empresa vai dar um problema. Eu preciso te falar, não é porque eu sou carnal, porque eu sirvo mamon, porque eu não quero que a pessoa sirva a Deus, não é isso. É porque a pessoa não pode simplesmente jogar a bomba na minha mão e falar, se vira, esse final de semana eu não venho porque eu tenho encontro. As coisas precisam ser conversadas antes, tem que organizar a agenda. Se você sabe que daqui um mês vai ter encontro da sua rede, você tem que antecipar isso, já tem que trabalhar mais antes, você tem que contrapor para a empresa, para que a empresa não se prejudique por causa de uma atividade que você tem na igreja. De igual modo, se for uma conferência ou alguma outra coisa. Agora, se você trabalha para alguém que nem crente aí isso piora demais. Por quê? Porque além de tudo você vai dar um péssimo testemunho. Se a pessoa falar, esses crentes só querem saber da igreja, então vai pra lá, ué. Pra que você quer que eu fique pagando seu salário pra você ir trabalhar nas coisas da igreja? Vira pastor, então. Já ouvi muitos casos de empresários ímpios confrontando funcionários e irmãos
por causa de falta de sabedoria do irmão em administrar essa agenda. Da mesma forma, você tem que ter sabedoria para administrar sua agenda pessoal. Uma vez que vai ter uma atividade do seu filho na escola ou alguma coisa assim, você tem que entender que a empresa não tem responsabilidade de pagar para você ter a sua vida pessoal. Ela paga dentro daquela carga horária que ela combinou com você, para que naquele período de tempo que vocês concordaram, você dê o melhor para aquela empresa. Agora, se dentro daquele horário surgem outros compromissos, você está lesando a empresa. E é importante você olhar com essa ótica, porque senão você vai ter o empresário, e eu já tive que digerir demais crises assim, de irmãos que eu indiquei para arrumar emprego, e aí o irmão que me pediu indicação, depois vem falar, pastor, me ajuda, porque o irmão está achando que é caridade, que é o instituto social da igreja aqui, que eu estou pagando salário para ele ficar servindo a Deus, mas ainda que eu quero que ele sirva, ele tem que separar o tempo para as coisas, né? Então, irmãos que arrumam emprego e ficam o dia inteiro aconselhando, né? Vendo palavra, pregação. Não, na hora de trabalhar, você tem que trabalhar. E o empresário, ele não tem que entender isso. E você não tem que ter ele como um enviado das trevas que veio te atormentar para atrapalhar a sua vida, para servir a Deus. Não, é você que está sendo tolo. E a Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo. Aí quando você perde o emprego, você bota a culpa no diabo. Mas eu preciso te falar, o diabo não teve nada a ver com isso, né? Isso daí foi falta de sabedoria de sua parte. Então, às vezes, eu estou falando isso daqui para você, e ainda que eu lembra do tópico dessa live hoje é como conseguir e manter um bom emprego. Por quê? Porque já teve gente que arrumou emprego 5 vezes. 5 vezes em 2 anos. E nessas 5 vezes, né, ela não deu certo. Por quê? Por N motivos. Mas você percebe que, às vezes, as pessoas não estão desempregadas por falta de oportunidade de emprego. Mas é porque elas ficam criando problema e obstáculos e vai ampliando esse tempo de desemprego, vai fechando portas. Então é importante você entender essa divisão que tem que haver nas coisas, você ter sabedoria para gerenciar essas informações e você se comportar realmente da maneira mais profissional possível. Aí a gente pula por uma segunda ponta que eu falo dessa mistura do pessoal, do profissional e do espiritual. Por quê? Porque uma vez que você é crente e você está me ouvindo, você vai trabalhar numa empresa, não tem esse negócio de que não, eu sou crente lá na igreja, aqui e lá na minha casa. Aqui não, aqui eu sou só profissional. Também não existe isso, esse é um esforço tolo que você vai tentar fazer. Por quê? Porque além de tudo, não condiz com a sua natureza. Porque se você é filho de Deus, aonde quer que você esteja, você permanece sendo filho. Se você serve o Senhor, você serve em todos os lugares onde Ele te colocou. Então você tem que se olhar como um missionário que está sendo enviado para dentro da empresa. Mas não quer dizer que você não vai trabalhar para ficar só pregando o evangelho para o povo o tempo todo. Mas não é isso. Mas o tópico que eu quero te colocar é que você tem que se transformar numa referência dentro daquela empresa. Você tem que ser aquele para quem todos vão pedir ajuda na hora que estiverem angustiados. Você tem que ser aquele para que todos vão pedir oração na hora que tiverem com algum tipo de problema. Então, todo mundo que tem contato com você precisa te ver como alguém relevante, né? Alguém que pode contribuir muito para o sucesso da empresa, para o sucesso pessoal dessas pessoas, mas não só profissional, mas o sucesso da vida, para que tenha um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida abençoada. Então é importante que você se posicione dessa forma. Eu vou me transformar numa bênção ambulante. Eu vou ser a porta que Deus vai usar dentro dessa empresa para abençoar a empresa, os donos, os outros funcionários. Então, quando você se comporta de um jeito desse, dentro da empresa, com sabedoria, você não atrapalha seu trabalho por causa da vida da igreja, porque você sabe organizar a sua agenda, você não deixa de trabalhar para ficar falando desses assuntos agora, porque você sabe separar momento para cada coisa, porém você deixa bem claro para todos que você serve o Senhor, que você sempre tem uma palavra da parte de Deus para compartilhar e que quando eles estiverem angustiados e oprimidos, eles podem sim te pedir ajuda, porque você vai orar por eles e Deus tem poder e vai mudar a história deles. Então, uma vez que você se posicionou como referência, presta atenção, você vai agregar um outro valor ainda, né, que ele é bem subliminar, né, difícil de ser visto, mas qual que é o valor que vai estar agregando para você? É que você vai ser alguém indispensável para a equipe, porque você vai ser um ponto de equilíbrio muito poderoso dentro de uma empresa se você tem uma postura dessa.
Se você é essa referência, né, de homem de Deus, de mulher de Deus, de seriedade, de caráter, de compromisso, e aí você, como essa referência, você é um contrapeso da balança muito importante para toda empresa, que se tiver que mandar alguém embora, com certeza não vai nem cogitar tirar você. Agora tem gente que trabalha nos lugares, o povo nem ficou sabendo que ele era crente, né, e nem vou dar outro exemplo aqui não, que me ocorreu agora, vou guardar. Outra coisa que é importante você entender, misturando sua vida pessoal, profissional e espiritual, é você saber utilizar com sabedoria o seu networking, a sua rede de relacionamentos. Então você tem que aprender a investir em relacionamento sempre com um propósito específico. Presta atenção aqui, deixa eu te ajudar a entender um pouquinho sobre networking. Você sabe, networking não é uma rede de contatos onde eu vou me beneficiar sempre que eu precisar. Não pode começar dessa maneira, por essa premissa. O network saudável é onde eu me conecto com pessoas baseado no que eu posso fazer por elas. E na medida que eu sou alguém que todos me olham como uma porta, como alguém que conecta, né, que gera resultado, que abre portas, que abençoa, que traz negócios ou qualquer tipo de necessidade, uma vez que você se tornou essa referência, o seu network ele vai ser um network saudável. As pessoas que te conhecem não vão ter você como um pidão que vive só pedindo as coisas, mas que não tem nada para oferecer. Pelo contrário, elas vão ter uma dívida de gratidão com você, porque dentro do seu network ela já foi extremamente beneficiada por te conhecer. Porque você já abriu portas, você já indicou negócio, você já deu dicas, você já ajudou essas pessoas. Então é importante você entender, por exemplo, o que eu faço, Rafael Almeida? Eu tô aqui hoje fazendo uma live para você para nutrir o meu networking. Isso na linguagem profissional, na linguagem espiritual, eu estou aqui para ser bênção na sua vida, para investir em você, para que você prospere, para que você cresça, para que você consiga um emprego e permaneça com esse emprego e avance na sua vida. Porém, uma vez que eu estou fazendo isso com você, o que você acha que vai acontecer? Portas vão se abrir. Não tem jeito, as pessoas vão ser abençoadas, o resultado vai surgir e lá na frente, imagina, igual agora, né? A gente está numa situação que eu já intermediei, vamos colocar assim, para que mais de 3 mil pessoas conseguissem emprego. E temos aí mais de 2 mil empresários na igreja, na cidade, que também ficam fazendo negócio entre eles o tempo todo, indicando um para o outro. Agora, o que você acha que acontece? Invariavelmente, quando eu preciso de algo, né, não estou falando de dinheiro especificamente, mas quando eu preciso de uma ajuda para alguma coisa, eu tenho um monte de gente por aí, não é que ela me deve gratidão, mas é que ela vai ter alegria de poder retribuir de alguma forma o que eu já fiz por ela. E aí, então, vai ser uma relação saudável de network. E não uma relação nociva, que eu sou um vampirão que só grudo na jugular aqui e fico chupando de canudinho o sangue das pessoas que estão perto de mim, porque eu me conecto com pessoas só para me beneficiar em cima delas. Não, é pelo contrário, eu deixo elas agarrar na minha jugular aqui, eu deixo elas vir sugar de mim, porque eu tô aqui para isso mesmo, para me desgastar, para abençoar a vida do máximo de pessoas que eu puder. Então saiba ativar o seu network, saiba nutrir o seu network. Por quê? Porque uma vez que você tem uma rede saudável de relacionamento, na hora que você precisa de uma porta de emprego, você vai ter um monte de gente para te indicar. Se você está trabalhando dentro de uma empresa e precisa de indicações de negócio, você vai ter um monte de gente para te indicar. E aí, uma vez que você tem um network saudável, isso se traduz em portas abertas, porque pessoas são portas. Você tem que ter essa visão, né? Por que você está 2 anos desempregado? É porque, acredite, eu vou ser meio firme no que eu vou te falar aqui, mas é porque não tem ninguém aí fora empenhado em te ajudar. Você só fica 2 anos desempregado se realmente você não, na sua trajetória, você não ajudou ninguém. Porque se você ajudou outras pessoas ao longo do caminho, essas pessoas elas vão se empenhar em ajudar você na hora que você precisa. Então não seja esse que fica só esperando ser ajudado. Primeiro, passa a ajudar os outros. Ah, pastor, mas eu que estou precisando ser ajudado agora. Ok, mas ainda que você está precisando ser ajudado por um lado, mas tem outros que você pode ajudar, que você pode servir. E na medida que você vai servindo outras pessoas, vai ser bênção na vida delas, elas vão se dispor também a fazer o mesmo com você. Vamos avançar. Outra coisa muito importante que eu quero que você atine para isso hoje, que em nome de Jesus Deus abra a sua visão, é que você tem que ter uma clareza muito grande de futuro, né? Eu coloquei aqui como visão de futuro. Por quê? Porque é impressionante o tanto que tem gente que não tem visão nenhuma.
Você sabe, uma vez que a gente faz um teste, fica claro muita coisa, né? É simples. Você sabe que, por exemplo, eu mexo com imóveis também agora, aí, participação no imobiliário e tal, e tenho pesquisado muito disso para até saber o que falar, mas já transito nessa área aí também há muitos anos e converso com muita gente. E uma coisa que é impressionante é o resultado de um stand de vendas que fica num lugar bem aparentado, que vai mostrar o projeto daquele lugar e daquele imóvel de quem vai comprar. Vamos supor que é de um prédio, de um apartamento. Então eu vou vender um apartamento, eu vou fazer uma apresentação para um cliente. Se eu levar ele no lote aonde vai ser o prédio, e que está só o mato lá, a chance de eu vender para ele é muito baixa. Por quê? Porque eu vou depender dele ter visão para conseguir imaginar um prédio naquele lote vazio que está lá cheio de mato. Agora, se eu levo ele para um escritório que tem uma maquete, que tem um projeto, que tem uma apresentação, onde ele vai visualizar como vai ser o prédio, o apartamento, a planta e tal, ou até um apartamento decorado já pronto para ele entrar lá e ver como que vai ser, aí a chance de vender aumenta drasticamente. Por quê? O problema não é o imóvel, o problema é a capacidade das pessoas de visualizar as coisas lá na frente, de criar um cenário na mente, de ter imaginação. Agora vamos lá, por que eu estou te falando tudo isso? Porque você não pode ser uma pessoa assim, que não tem visão de futuro. Você precisa conseguir enxergar para onde que as coisas estão caminhando. Se você for por esse caminho, como que isso vai repercutir lá na frente. Por que eu estou te falando isso? Porque a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que você tem que ter visão de futuro. Você tem que aprender a avaliar as empresas para onde você vai enviar o seu currículo e onde você vai trabalhar, avaliando as possibilidades de ganho. São muitas possibilidades aqui que eu quero te levar a avaliar. Mas a possibilidade de ganho divide em 3 partes. Primeiro, não rejeite de imediato uma vaga que está pagando agora menos do que você quer receber. Porque isso acontece demais. A pessoa quer arrumar um emprego para ganhar R$ 2.500. Aí tem um que está pagando R$ 1.700. Não quero. Ela já descarta. Mas por que ela descarta? Porque não tem visão de futuro, não avaliou a coisa por outra perspectiva. Porque talvez ali nesse lugar ela tem chance de começar ganhando 1.700, mas de num curto espaço de tempo até ultrapassar os 2.500 que ela queria. Agora, se não tem visão, fica restrita ao salário combinado logo no início, o salário fixo, aí a margem de resultado vai ser sempre muito baixa. Você vai arrumar no máximo algo que pague aquilo que você está procurando, mas dificilmente você vai ser surpreendido com uma oportunidade que pague mais. Então a segunda coisa, você tem que avaliar qual que é a possibilidade de crescimento desses ganhos proporcional ao seu esforço. Como assim? Se você entra numa empresa que vai te pagar um salário fixo para você trabalhar das 8 às 18, não importa se você vai fazer mais cursos, se você vai se capacitar, se você vai especializar, não importa. Seu salário pro resto da vida vai ser aquele, então você já sabe qual que é o cenário, você já vai entrar consciente disso. Agora, se você vai trabalhar num lugar que por enquanto pode ser que está pagando menos do que você gostaria, mas na medida que você vai se desenvolvendo e vai trazendo mais resultado para a empresa, o seu ganho vai aumentando, se tornou uma excelente oportunidade, porque daí só vai depender de você se aplicar para realmente crescer. E a terceira coisa é você ter a capacidade de traçar o caminho que você precisa traçar e percorrer para você chegar na renda que você quer ter. Então, assim, eu particularmente não conheço nada que dê mais dinheiro do que trabalhar com vendas. Eu brinco falando disso, que tem aí o tráfico de droga, que é um tipo de venda também, mas corre o risco de tomar uns tiros, de ser preso, coisa meio traumática, né? Tô brincando, ninguém vai mexer com isso. Mas uma vez que você vai trabalhar com vendas, que vai te dar comissão, a coisa tá bem colocada. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, não, mas não é quanto mais eu vender? Não, mas é porque a venda, ela acompanha o trabalho. Então é sim, quanto mais você trabalhar. Quanto mais você trabalhar, inevitavelmente, mais você vai vender e aí mais você vai ganhar. Então, quando você entra num lugar que te dá oportunidade de ganho variável, né, tem muita gente que é lamentável, ele já descarta de cara. Porque o que ele quer? Um salário fixo, aquela coisa da famosa estabilidade, que, presta atenção, não existe estabilidade, abre sua cabeça para isso. Como que vai ter estabilidade? Você trabalhar na empresa que é de uma pessoa, que pode morrer, que pode mudar de ideia, que pode não ir com sua cara, que pode ter um problema. Você não tem estabilidade.
Então, qual que é a estabilidade? A estabilidade que precisa existir, ainda não estou entrando na parte espiritual da coisa, estou dando dicas naturais ainda. Mas a estabilidade que tem que existir é o seu resultado, é o seu profissionalismo, a sua capacidade de se reinventar e de que o que colocar na sua mão você vai trazer o retorno. Então, uma vez que você é esse tipo de profissional, quanto que é o salário mínimo para você fixo, para você irrelevante? Porque o que importa é qual que é o variável, quanto que eu posso ganhar faturando. E aí você traz resultado para a empresa e ganha junto com ela. Isso é inteligente de ser avaliado, são as possibilidades de ganho. Outra coisa que é importante você ter capacidade de visualizar o futuro é qual que é a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Então você tem que investir em conhecimento e capacitação, ampliando o seu valor como profissional para aquela empresa, para que ela te valorize. Você sabe, uma coisa que acontece demais, comigo aconteceu poucas vezes, deve ter acontecido só umas 500 vezes, né, poucas, é de gente vindo pedir para ganhar mais. E aí, toda vez que um funcionário chega para pedir para ganhar mais, eu faço para todos a mesma pergunta. E eu falo, e eu quanto que eu vou ganhar mais? Porque não tem problema eu pagar mais para um funcionário, desde que ele esteja rendendo mais. Agora, como que eu vou pegar um funcionário que rende a mesma coisa, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, por que eu vou pagar mais para ele? Não tem lógica um profissional que não agrega mais valor para a empresa, ele custar mais caro. Então você tem que entender que é uma via de mão dupla. Os dois têm que ganhar. Então é o seguinte, eu estou querendo ganhar mais, o que eu estou ganhando não é o suficiente, eu tenho outros tipos de alvo, eu quero crescer. Então você vai perguntar para a empresa, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer? Qual que é a necessidade realmente que a empresa precisa de um especialista treinado em qual área que você vai me dar a oportunidade de eu me capacitar nisso para que depois eu possa me beneficiar do crescimento da minha renda. Então, uma vez que você recebeu o retorno da empresa e correu atrás e se capacitou para isso, aí esse crescimento da sua renda, né, de cargo, ela é uma consequência de uma contrapartida que você deu para a empresa. Ou seja, a empresa se beneficiou em ter você trabalhando para ela. E ela vai pagar mais por isso. Agora, se você é alguém que está no mesmo nível, a mesma posição, e não desenvolve, não cresce, então isso daí dificilmente você vai ter resultado. Eu tenho um livro que eu sempre indico e mando para as pessoas, que eu gostei demais dele, foi um dos livros que mais me despertou a ter esse tipo de visão, é o como faça o que precisa ser feito e não apenas o que lhe pedem. Eu tenho o e-book dele também, você me manda o WhatsApp aí, nesse número que está fixo aí, que eu vou te mandar o e-book dessa live, de todo o conteúdo que eu estou compartilhando com você, e o e-book desse livro também. Faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pede. Ele é recheado de exemplos de pessoas que faziam além do que foi contratado para fazer e foram extremamente bem remunerados por isso. Agora também tem um monte de exemplo de gente que fazia no máximo o que foi contratado para fazer e ganhava exatamente o tanto que foi combinado que receberiam. Então aqui está a dica, você quer ganhar mais, você tem que produzir mais, você tem que trazer mais retorno. E a terceira coisa é você traçar o caminho que você tem que percorrer para chegar no cargo que você quer ocupar, né, que você quer ter dentro da empresa. E a terceira coisa dentro dessa visão de futuro é o seguinte, presta atenção, é você entender e avaliar qual que é a possibilidade de você empreender. Ah, pastor, mas eu não quero ser empresário. Mas presta atenção, ninguém falou de ser empresário. Ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra. Você pode ser um funcionário empreendedor. Porque qual que é a diferença? Porque o empresário, ele abre um negócio. O empreendedor, ele cria uma solução. Como assim? É porque o empreendedor, ele desenvolve uma solução para resolver um problema. Pode ser que ele vai se beneficiar disso como dono daquela ideia, ou que ele repasse essa ideia para a empresa, de repente, que ele trabalha, a empresa se beneficie, mas junto com isso ele seja valorizado. Então você sabe, um dado que eu gosto de valorizar sempre é a respeito do Bill Gates. Ele é riquíssimo, você sabe disso, o homem mais rico do mundo durante muitos anos, hoje perdeu a posição, mas não deve nem estar preocupado com isso, né? Porque ele faz é doar muito do dinheiro dele, se não tivesse doado ele permaneceria sendo mais rico. Mas você sabe uma outra característica dele que poucas pessoas sabem, e que por conta disso ele está mais tempo no Guinness, é que ele é o ser humano que mais fez milionários na história da humanidade. Por quê? Porque ele dá oportunidade para quem está orbitando em volta dele, os funcionários dele, de desenvolverem projetos que ele investe e eles ganham dinheiro junto. E então são funcionários dele, mas que ficaram milionários com ideias que deram muito retorno para a empresa. Então seja esse funcionário que tem ideias.
Então talvez você vai trabalhar, se você quer ser empresário, você vai entrar na empresa e vai trabalhar para se tornar sócio talvez dessa empresa, ou você vai se comportar já como um dono e atuar para ter o conhecimento e o reconhecimento de toda a equipe, ou você vai, como eu disse, empreender dando ideias, inovando, desenvolvendo projetos e cooperando para o crescimento da empresa, e uma vez que isso acontecer, você vai ser reconhecido por isso. E aí, para finalizar, eu quero finalizar só mencionando aqui, para dar tempo de eu pregar, que eu ainda quero pregar, e orar por você no final. Então eu quero só mencionar aqui as atitudes de vencedores. Vencedor que conseguiu um emprego e que vai ganhar o máximo que der para ganhar, vai ser reconhecido nesse lugar. Primeira coisa é que ele é proativo, ele não espera que ninguém fique pedindo o que ele tem que fazer. Ele é rápido para executar as coisas que colocam na mão dele. Ele procura mais serviço, vai criando mais atividade. Ele não precisa que ninguém fique dando ordem para ele, porque ele se antecipa, ele vai lá e resolve o que tem que ser resolvido. Outra coisa é que ele é direto e reto. Ele anda no caminho da verdade, ele não mente, ele fala somente a verdade. Outra coisa que é muito importante, presta atenção. Não dê justificativas. Ninguém quer saber delas. Suas justificativas só servem para você. As pessoas querem lidar com fatos. Qual que é o fato? Você errou. Não adianta por que você errou. Não quer saber da justificativa. Está arrependido? Vai corrigir? Vai mudar de vida? Pronto, tá ok, estamos resolvidos. Então, o segundo ponto é esse. Não fica dando justificativa. Assume os erros. Porque tem gente que é assim, você nunca erra. A culpa é do outro. Não, assume. Eu errei, eu não falei. Me comprometo e vou melhorar. Terceira coisa é isso, é um comprometimento a mudar o que for preciso para se adaptar ao cenário e crescer. E a última coisa, ele é organizado. Ele não combina o que não pode cumprir, ele trabalha dentro dos padrões e das condições, ele não força a barra, ele não anda nas margens da lei, né? E ele tem controle logístico e de espaço, o ambiente dele é organizado, as coisas dele, a agenda dele é organizada. Ele não é uma pessoa que fica apagando incêndio o tempo todo, arrumando confusão, marcando uma reunião num bairro e outra no outro com 5 minutos de distância, sendo que pela distância já mostraria que é impossível chegar, mas fica arrumando confusão, fica arrumando incêndio para ele ter que apagar. Então uma pessoa organizada, ela tem essa inteligência logística, né? Ela trabalha dentro do que pode ser feito com excelência, e aquilo que não pode ser feito com excelência, ele vai avaliar como que ele vai fazer, como que ele vai adaptar, mas ele não vai fazer as coisas relaxado, não vai fazer de qualquer jeito, e nem assumir compromisso que ele não vai cumprir. E aí, para finalizar, a última coisa que eu quero te falar, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não somente apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Presta atenção, a Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Então presta atenção, a última coisa é jamais esqueça para quem que você trabalha. Você não trabalha para o dono de uma empresa, você não trabalha para o seu chefe, você trabalha para o Senhor, ainda que você esteja dentro de uma empresa. Tudo que você faz de todo o seu coração. Você faz com o máximo de excelência, você faz com o máximo de comprometimento, porque você está fazendo para o Senhor. E uma vez que você faz para o Senhor, quem vai te recompensar e te remunerar é Ele. Então, uma vez que isso acontece com você, é importante você entender, não é você pedir aumento de salário para um patrão que vai fazer ele aumentar simplesmente. Ainda que você melhore tudo essas dicas que eu te falei aqui, ainda que você ande nesse caminho que eu desenhei para você aqui natural, que você deve andar, mas o mais importante que você tem que ter é favor de Deus sobre sua vida. Porque talvez você ouviu as dicas naturais que eu te dei aqui, deu um desânimo, você fala, meu Deus, estou longe, não dou conta nem de ler um livro, não tem curso para pôr no currículo, como que eu faço? Então é simples, você tem que clamar por favor de Deus. Favor, imerecido, graça sobre graça, para que Deus abra as portas para você e você entre por elas e se beneficie nelas. Agora é importante você entender que uma vez que Deus abriu essa porta, Deus te colocou dentro de um trabalho, Deus abriu um negócio para você, abriu uma porta para você ser abençoado lá dentro, você não pode permanecer lá trabalhando para homens. Você tem que fazer para o Senhor.
crendo que é Ele que vai te recompensar. A bênção vem dele, é Ele que te sustenta, é Ele que te abençoa, Ele te dá força para adquirir riqueza, Ele te dá sabedoria, Ele te dá estratégia, Ele revela para você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então a sua fé tem que estar intimamente conectada no Senhor, e a sua atitude, o seu desempenho, o seu profissionalismo, o seu encargo, tudo isso tem que ser feito direcionado para Deus e não para homens. Por quê? Porque homens vão te frustrar. Você pode dar o seu melhor, você pode, como alguns dizem, dar a vida pela empresa e não ser reconhecido. Agora, uma coisa que nunca vai acontecer é você fazer tudo para o Senhor e não ser recompensado por isso. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você trabalhar com o coração para Ele, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida, através dos seus resultados, através dos seus relacionamentos, para que quem olhe para você seja obrigado a reconhecer que Deus é bom, que Deus é que cuida de você e que te abençoa. Uma vez então que você virou uma referência para que as pessoas reconheçam Deus, conheçam a graça e o amor dele, não tem como você ficar sem recompensa. Você vai ser recompensado no presente século e no porvir. Você vai ganhar e vai reinar em vida hoje e também vai reinar depois. Vai ter uma recompensa esperando para você na eternidade, mas hoje você também vai receber. A Bíblia diz que não tem ninguém que não tenha deixado pai, mãe, filho, casa, por amor a mim, que não receba 100 vezes mais no presente século e no porvir, mas com perseguições. Vai ter problema, vai ter gente que vai perseguir, isso é normal, bem-vindo ao clube, né? Welcome my club, não tem jeito, realmente vai ter perseguição, vai ter gente que vai tacar pedra, quando as pessoas veem favor de Deus na sua vida, alguns eles a colocam como sendo críticos, mas na verdade não são invejosos, que não conseguem apenas se alegrar com você, de ver você prosperando. Na verdade é porque são imaturos, não sabem ainda o quanto eles são amados pelo Senhor. Porque o filho imaturo, o pequeno, ele faz isso. Quando ele vê o irmão mais velho ganhando um presente no dia do aniversário do irmão mais velho, ele questiona: uai, cadê o meu presente? Vocês não me amam? Não tem presente para mim? Mas é porque não é aniversário dele, ele não tinha que ganhar mesmo. Mas isso é porque que ele está questionando o amor, porque ele ainda é imaturo. Agora, quando você atinge a maturidade no amor, sabe o quanto Deus te ama, você não questiona o fato de que outro irmão do seu lado está sendo abençoado. E talvez essa é uma palavra de Deus para você que está aí me ouvindo, que talvez estava questionando por que Deus abre porta para o irmão que está de um lado, abre porta para o outro, mas para você não abre. 1000 do meu lado arrumou emprego, 10.000 do outro lado arrumou emprego, só eu que não. E aí você está aí, é porque Deus não te ama, né? Mas atinja a maturidade hoje, saiba o quanto você é amado, favorecido, abençoado, e que você realmente desfrute do favor na sua vida e que Deus seja glorificado, amém? Quero orar por você, aí onde você está agora, feche seus olhos, deixa eu te abençoar. Deixa eu liberar palavras de vida, de bênção sobre você, e eu creio em nome de Jesus que seu coração vai ser fundamentado no Senhor, na sua palavra, que portas vão se abrir diante de você, você vai ver realmente favor multiplicado, graça sobre a sua vida, para você desfrutar de tudo aquilo que Deus criou por amor a você. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz isso: todas as coisas existem por amor a vós, para que a graça multiplicando-se, olha isso, a graça pode ser multiplicada. E qual que é o resultado disso? Torne abundante as ações de graça, por meio de muito, para a glória de Deus. Então eu creio nisso, a graça de Deus vai se multiplicar na sua vida. Você vai ser abençoado. Não tem para coronavírus, não tem para quarentena, não tem para crise, não tem para nada disso. Tem favor de Deus sobre a sua vida e você vai desfrutar dele, amém? Feche seus olhos, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Pai, eu quero que o Senhor realmente enche o coração desses irmãos agora de fé, no amor do Senhor, no seu favor, que o Senhor use essas dicas práticas, naturais que eu dei, para marcar realmente na mente deles, que não se esqueçam disso, para não criarem obstáculos desnecessários de existirem, mas que pelo contrário o Senhor dê para eles sabedoria, o Senhor dê para eles excelência, o Senhor dê para eles profissionalismo, o Senhor dê para eles inteligência, o Senhor dê para eles estratégia, que em todas as coisas o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles, que as pessoas que os conhecem reconheçam que eles servem o Senhor, um Deus excelente, poderoso e maravilhoso, que o Senhor encha realmente o coração de cada um deles de esperança, de paz, de alegria e desse amor maduro, que sabe o quanto o Senhor os ama e que eles permaneçam firmes nesse amor, convictos do favor do Senhor que está sobre a vida deles. Pai, eu os abençoo, agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um deles, que o Senhor os encha realmente
realmente de alegria nesse dia e que eles saiam realmente dessa live motivados a avançar, a prosperar, a cumprir com o propósito do Senhor, a trabalhar onde quer que for para o Senhor, crendo que do Senhor vai vir a recompensa, porque tem favor do Senhor sobre a vida deles, eles vão desfrutar desse favor em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, meus queridos. Nós vamos encerrar. Eu fixei aqui o número do meu WhatsApp, porque eu tenho 2 e-books para te dar, tanto dessa live, com todo esse conteúdo escrito, eu preparei um e-book disso para te mandar de graça, e mais esse livro que eu indiquei, o Faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pedem. Eu vou mandar os 2 para você e também os outros e-books das outras lives que eu fiz, inclusive do meu livro que eu estou dando de graça durante essa crise, porque Deus falou comigo que foi para um tempo como esse que o Senhor me deu esse livro. Então você vai ganhar tudo isso de graça, só mandar um WhatsApp pedindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.